Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao canal Arquivo Morto Brasil, canal que foi criado por mim com o objetivo de expor e denunciar, casos que foram negados e negligenciados pelas autoridades policiais brasileiras e também pela justiça brasileira. O primeiro conteúdo do canal é referente ao meu caso, que foi um caso que foi negligenciado, negado, tanto pelas autoridades policiais que entraram em contato com ele, como também, pela justiça brasileira, que até agora não fez nada a respeito. A minha denúncia é contra o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Siben, e contra suas duas sócias de crime, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Estou expondo essas pessoas, e o meu caso, porque, como eu já falei, as autoridades policiais que entraram em contato com ele, recebendo denúncias de minha parte e se negando a receber provas, não fizeram nada a respeito, muito pelo contrário, e também porque até agora a justiça brasileira também, não fez nada a respeito e creio eu que não fará. Bom, gostaria de fazer um apelo aos órgãos internacionais de direitos humanos para que me tirem do Brasil, porque essas pessoas impossibilitaram a minha sobrevivência aqui, eu falo isso, deixo isso bem claro em todos os vídeos que eu posto aqui, o que essas pessoas fizeram, a ponto de me deixar numa situação bastante difícil, em termos financeiros, materiais, e agora também pessoas da minha família estão sofrendo retaliações aí por parte, de autoridades políticas aí, a pedido, tanto do reitor como a pedido de suas duas sócias de crime. Como eu já falei aqui, o meu caso não foi solucionado não somente por conta das autoridades policiais que entraram em contato com ele, que se negaram a receber provas, que se negaram a investigar, mas também pelo fato de algumas autoridades políticas terem entrado na situação a pedido das três pessoas para impedir que a justiça fosse feita e que essas pessoas fossem responsabilizadas pelos crimes que cometeram não só contra mim, que eu não fui a primeira vítima dessas pessoas, mas contra outras pessoas em que a maioria delas vieram a óbito e depois disso foram roubadas aí por essas pessoas. Uma delas é minha prima, Márcia de Souza Trindade, causaram a morte dela de modo indireto, não convencional, usando uma tecnologia aí espiã, um método tecnológico, e depois da morte dela roubaram aí um ganho que ela tinha tido e com esse dinheiro, que roubaram dela, acabaram abrindo uma rede de crime organizado e outra de sexo, que o objetivo, era fazer lavagem de dinheiro, aí nessas duas redes, colocando pessoas tanto de dentro da UFNT como de fora, como laranjas, aí nessas duas redes. Bom, nesse vídeo de agora, eu vou falar um pouco aqui das pessoas de fora da UFNT que foram recrutadas pelo reitor Ayrton Siben, por Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, para cometerem crimes cibernéticos contra mim e para entrarem para a rede de crime organizado, que foi criada aí por esses três, e para de sexo também, que tinham o objetivo de servir essas três pessoas, sexualmente. Essas pessoas aí foram colocadas no negócio como laranjas e obrigatoriamente elas tinham que bancar rituais de morte e destruição contra mim e contra outras pessoas da minha família. Inclusive já falei da minha prima, que foi a pessoa que eles conseguiram matar de modo indireto, e depois roubar. Bom,
A primeira delas foi a senhora Dagmar Raimunda Nascimento da Silva, que é a esposa do meu tio, nora da minha avó. Até onde eu fiquei sabendo, ela foi a primeira pessoa a ser recrutada, né? E aí passaram a fazer uma série de rituais, né? Que eram transmitidos por pontos de escuta que foram implantados na casa da minha avó, né? Ilegalmente e criminosamente. E aí a primeira pessoa a ter sido recrutada foi essa, né? E aí ela se uniu à vizinha dela, que já tinha práticas espirituais, né, nocivas, que já fazia, né, esses trabalhos espirituais com esses objetivos, né, de destruição, de morte, entre outras coisas. E aí colocaram essas duas pessoas de fora da UFNT, as primeiras, né, que foram recrutadas para fazerem trabalhos espirituais, né, de forma criminosa através do crime cibernético, né, que foi a implantação de pontos de escuta lá na casa da minha avó. E aí a senhora Dagmar Raimunda Nascimento da Silva, como eu falo lá no vídeo que fala da participação, né, de pessoas da minha família, né, nos crimes cometidos contra mim, essa pessoa foi uma das primeiras. E o objetivo de terem recrutado ela, né, é porque, como eu falo lá no outro vídeo, ela é uma pessoa bastante gananciosa, tem mania de grandeza, né, ambição, enfim. E ela queria que a minha avó simplesmente morresse, né, de forma indireta, não convencional, para que, né, eles dessem um valor X para ela. Eu já falei aqui sobre o método aí que essas pessoas utilizavam, né, não só para cometer, né, o crime de invasão de privacidade e intimidade, mas também o que elas faziam depois que elas conseguiam causar essas mortes aí de forma não convencional e indireta, né? As vítimas eram roubadas, eles se utilizavam, né, da prestação de serviço tecnológico criminoso, desviavam todo o dinheiro da pessoa da conta e transferiam, né, para a conta deles. Bom, e aí creio eu que prometeram, né, para a senhora Dagmar Raimunda Nascimento da Silva, né, além do que ela já tinha ganho para entrar e permanecer no negócio, né, e da garantia de que minha avó morreria, né, creio eu que garantiram para ela, né, que ela lucraria aí com a morte da minha avó, né. Um dos objetivos dela, caso minha avó tivesse morrido, era ficar com a herança, né, que ficaria para o meu tio mais velho, né, fora o dinheiro, né, que eles dariam para ela depois que conseguissem aí causar a morte dela de forma indireta e não convencional, se valendo aí desse meio tecnológico. Bom, a segunda pessoa aqui que foi recrutada, né, se chama Marcos Denísio Moraes, da cidade de São Geraldo do Araguaia, né, fizeram a proposta para ele, né, ele entrou também no negócio como laranja. Não sei se ele chegou a ter encontros íntimos, né, com alguma aí dessas pessoas de dentro da UFNT, né, mas foi colocado, né, no negócio como laranja. Marcos Denísio, ele era conhecido meu da época de adolescência. E a terceira pessoa, né, que entrou para o negócio foi o ex-companheiro da minha mãe, o senhor Edivardo Dias da Silva. Como eu já falei lá na participação de pessoas da família, né, prometeram a ele, né, garantiram para ele, né, que se eu ou minha mãe, né, morresse primeiro, que qualquer uma das duas que morresse primeiro, né, ele lucraria aí através dessa morte, né, ou dessas mortes, né, mais do que ele já tinha lucrado, porque a proposta já tinha sido feita para ele, né, e ele já tinha recebido valor em dinheiro, bens materiais, entre outras coisas, para entrar e permanecer no negócio, né, como laranja e passar despercebido. E aí, além disso, além do que ele já tinha ganho, né, foi garantido para ele que ele lucraria muito mais. Caso eu ou minha mãe morresse primeiro, né, eles conseguiriam tirar as economias que a gente tinha no banco, né,
e parte, né, desse dinheiro aí, desse ganho, ia para as mãos dele. Mas o objetivo maior dele mesmo, né, era me tirar do caminho dele para que ele reatasse o relacionamento dele com a minha mãe, né, e depois conseguisse matar ela de modo não convencional e indireto também, né, que foi a garantia que deram para ele, e ele ficar aí com os pertences, né, com os bens materiais, né, que ela tem, né. Bom, a outra pessoa, a quarta pessoa, foi Ulisses Saraiva da Silva e Tânia Borges da Silva, da cidade de Xambioá, Tocantins, né, que contrataram ele, e ele passou, depois de Isaías Borges de Souza, Ulisses Saraiva da Silva passou a ser o braço direito do reitor Ayrton Siben, de suas duas sócias de crime, né, aí no trabalho sujo de invadir as residências das pessoas, para implantar os dispositivos espiões, ficar invadindo, né, a privacidade alheia, né, e colher aí todo tipo de informação, e também, né, para fazer trabalhos espirituais, transmitir trabalhos espirituais, né, através aí desses dispositivos. Ele passou a ser o braço direito do reitor e das duas sócias de crime dele, juntamente com a esposa dele, a Tânia Borges da Silva, que são da cidade de Xambioá. E aí lá, os três principais acusados tinham essas duas pessoas como, né, braço direitos aí delas dentro da cidade. E lá eles cometeram vários crimes, né? Um deles que eu cito aqui na minha carta de denúncia é que roubaram a fábrica Votorantim Cimentos, né? Foi um roubo milionário, houve desvio de carga, né, de matéria-prima, entre outras coisas. E Ulisses Saraiva, né, teve participação direta nesses crimes que foram cometidos lá. Bom, conseguiram roubar a fábrica Votorantim Cimentos. O dinheiro, a maior parte do dinheiro foi para o reitor Ayrton Siben, foi dividido, né? Foi um roubo milionário, como eu já falei. O dinheiro foi dividido entre o reitor e as duas sócias de crime dele, e entre Ulisses Saraiva também e Tânia Borges da Silva. Bom, entre outros crimes, Ulisses Saraiva também teria invadido de forma criminosa e ilegal, com a ajuda e a participação de Isaías Borges de Souza, a casa da prefeita Patrícia Evelyn. E lá implantaram também, já estavam espionando a prefeita também, né, e a família dela, o marido, enfim, já com o interesse também, não só de roubar, mas creio eu que de coletar também informações sobre o trabalho dela na prefeitura, enfim, coletar informações, né, privilegiadas, né, porque crime de espionagem, não é? Então a prefeita, como uma política, né, eu creio eu que tinha informações aí que era do interesse, né, tanto do reitor Ayrton Siben como das duas sócias de crime dele, ter essas informações a respeito da prefeita, do trabalho dela no município, porque a cidade de Xambioá, Tocantins, né, cresceu bastante, né, depois da implantação da fábrica Votorantim Cimentos e da construção da ponte também. E creio eu que ele queria, né, pegar aí informações privilegiadas a respeito do trabalho da prefeita e também, né, se tivesse, né, não sei se teve a oportunidade também de prejudicá-la no trabalho dela e quem sabe até roubar também. Bom, eu fiquei sabendo que esses dois crimes aí foi cometido por Ulisses Saraiva e Tânia Borges da Silva. E também tem a parte aí da criança de 12 anos, que eu falo aí em outros vídeos, que foi recrutada pelo Ulisses Saraiva, né, para servi-lo sexualmente, não só ele, mas o reitor também, né, e não sei se outros homens, e não sei também se as duas sócias de crime dele, mas recrutaram uma criança de 12 anos de dentro da cidade de Xambioá, Tocantins, e a colocaram como laranja, né, na rede de crime organizado e na de sexo, que tinha o objetivo de servir sexualmente o reitor e suas duas sócias de crime.
Então, além de Ulisses Saraiva ter invadido a residência da minha avó e a minha residência, né, que fica perto da Beira-Rio, na cidade de Xambioá-Teó, ele também teria cometido esses outros 2 crimes contra a prefeita da cidade, Patrícia Evelyn, invadindo a residência dela de modo ilegal e criminoso. Não sei se chegaram a invadir o gabinete dela também, de forma ilegal e criminosa, né? Para coletar informações privilegiadas, creio eu que com o objetivo de roubá-la também, ou coisas relacionadas, né, ao trabalho dela, né, no município, enfim. Então, essa parte aí, né, a parte de Ulisses Saraiva da Silva e Tânia Borges da Silva, ele também teria entrado na residência da minha avó em Xambioá, Tocantins, não só para implantar dispositivos espiões lá, para transmitir rituais através desses dispositivos, mas também teria enterrado, né, trabalhos espirituais, tanto na residência da minha avó, como na residência minha que fica lá perto da Beira-Rio. E Ulisses Saraiva até hoje, né, como eu já falei, não foi responsabilizado por nenhum, né, de seus crimes. Muito pelo contrário, está sendo protegido pelas autoridades policiais, né, e pela justiça brasileira, por conta das 2 autoridades máximas aí do país que entraram na situação. Bom, a 5ª pessoa se chama Erivelton Reis. Erivelton Reis foi recrutado, né, pelo trio também para entrar para o negócio deles como laranja. E o crime que o Erivelton Reis cometeu, além de ter invadido os dispositivos, né, que eu tinha na época, que foram destruídos na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, foi se utilizar do cargo dele, né, nos Correios, para desviar as correspondências que eu estava enviando, né, para todas as pessoas que já estavam sendo alvo aí dos crimes que essas pessoas estavam praticando contra elas. A maioria delas eram contatos da minha mãe, como eu já falei, pessoas aqui da cidade de Araguaína, Tocantins, né, com um alto poder aquisitivo. E essas pessoas já estavam, né, espionando essas pessoas, os celulares dessas pessoas já estavam invadidos também, e alguma delas, né, já tinha tido aí suas residências invadidas por Isaías Borges de Souza, e lá foram implantados dispositivos espiões, né, pontos de escuta e rastreadores também nos veículos dessas pessoas aí, já com a intenção, né, essas pessoas já com a intenção de roubar, né, e causar aí outros danos através dessa invasão de intimidade e privacidade. Um dos crimes que Erivelton Reis cometeu, além de crime cibernético contra mim, né, foi ele ter se utilizado do cargo dele, né, de carteiro nos Correios, para orientar a empresa Anjo Guardião Investigações, que, como eu já falei, se vendeu para Ayrton Siben, suas 2 sócias, né, e passou um bom tempo aí prestando serviço tecnológico criminoso para os 3. E aí Erivelton Reis teria orientado a empresa Anjo Guardião Investigações para entrar no sistema dos Correios de Alto Paraíso de Goiás e desviar as correspondências que eu estava enviando, inclusive para a prefeita Patrícia Evelyn de Xambioá, que ela estava sendo alvo, né, da invasão de intimidade, né, de privacidade, né, e que estavam cometendo crime de espionagem contra ela, né, não só em relação à vida particular dela, a vida pessoal, mas em relação ao trabalho dela também. E aí Erivelton, né, orientou Mariana e Matheus, da equipe Anjo Guardião Investigações, para que eles desviassem todas as correspondências que eu estava enviando para a prefeita Patrícia Evelyn, de Xambioá, para o prefeito de Palmeirantes, Tocantins, para Dr. Celso Sintra, da cidade de Araguaína, Tocantins, para a senhora Iracema, do cartório aqui de Notas, que fica na 1º de janeiro, entre outras pessoas. Todas as correspondências
que eu enviei para essas pessoas, avisando que elas estavam sendo alvo dos crimes que essas pessoas, né, estavam aí cometendo, que cometeram não só contra mim, mas contra outras pessoas, né, já falei aqui, foram desviadas, né, por Erivelton Reis, né, e a empresa Anjo Guardião TI Investigações. Bom, e é isso. Aí todas essas outras pessoas que estão aí, né, foram colocadas, né, na rede de crime organizado como laranjas, né, e algumas delas também foram colocadas na rede de sexo para que servissem a Ayrton Siben e as duas sócias de crime dele. O que essas pessoas tinham que fazer obrigatoriamente? Obrigatoriamente tinham que pagar a Andréa Martins Lameirão Mateus, que ficava a cargo, né, de executar os rituais de morte e destruição. Tinham que fazer uma lista, né, para que ela colocasse no cronograma dela, né? Então, obrigatoriamente, todas essas pessoas tinham que bancar rituais de morte e destruição, não só contra mim, mas contra pessoas da minha família. E aí cada uma delas fazia uma lista das coisas que elas queriam, né, causar na minha vida, né, ou na vida, né, de outra pessoa da minha família, enfim. E era entregue essa lista aí para a Andréa colocar no cronograma dela e executar os rituais juntamente com Dalton Ferreira, mago ocultista que prestou 3 anos de serviço espiritual, né, de forma criminosa, se valendo de um crime cibernético para essas 3 pessoas, juntamente com outros bruxos, em que 2 deles, né, foram contratados para morar de aluguel na minha casa lá na cidade de Xambioá, Tocantins, e eu não sabia. Só descobri depois que eram pessoas que estavam se valendo de falsidade ideológica e estavam lá dentro da minha casa realizando rituais de morte e destruição lá dentro, né, a pedido dos 3 principais acusados, e que tinham livre acesso através da falsificação de fechadura, né, à residência minha que ficava no fundo da residência que estava alugado. Bom, e é isso que eu tenho para falar, né? Obrigatoriamente, todas essas pessoas, quando aceitavam, né, a entrar aí para o negócio como laranjas, tinham que obrigatoriamente todas elas bancar os rituais de morte e destruição, não só contra mim, mas contra outras pessoas da minha família. Cada uma dessas pessoas fazia uma lista de pedido de coisas que elas queriam, né, que acontecesse ou causar na minha vida ou na vida de outras pessoas da minha família, entregavam para Andréa Martins Lameirão Mateus, e Andréa Martins Lameirão Mateus ficava a cargo de, juntamente com outros bruxos, incluindo Dalton Ferreira, né, de executar esses trabalhos aí, entre eles de morte e destruição. Bom, e a garantia era que eu e quase toda a minha família, né, aí viríamos aí a ter uma morte espiritual, morreríamos, né, de modo convencional, né, e não direto, através desses rituais que eram transmitidos pelos aparelhos de pontos de escuta. Bom, algumas dessas mulheres aqui ficaram na rede de sexo para servir, né, o reitor Ayrton Siben e as 2 professoras também, que, entre aspas, né, as 2 sócias de crime dele também, que, como eu já falei, são bissexuais, né, e a maioria delas aqui foram, né, até Brasília, como eu já falei, lá tiveram encontros íntimos lá com pessoas de Brasília, e né, lá foi pedido lá através desses encontros íntimos, né, usaram esses encontros íntimos dessas mulheres com os políticos de lá, para que esses políticos entrassem, né, no caso, na situação, conversassem, né, com autoridades lá da justiça, né, e impedissem a justiça de ser feita, né, e consequentemente essas pessoas, né, também de serem punidas, né. Alguma delas aqui que eu posso citar, né, Juliane Malísia, que é ex-namorada de Marlon Marques,
uma pessoa que usa um nome falso, que usa de falsidade ideológica, que o nome dela é Edna L. Araújo, mas o nome dela verdadeiro, né, é Camila, né, ela é do estado do Piauí, né, e ela foi colocada na rede de sexo, né, foi recrutada aí pelos três. Ela teria ido até Brasília também, ter esses encontros íntimos lá com esses políticos, para que eles impedissem a justiça de ser feita. Outra pessoa que usa um nome falso é a Aline Silveira, né, que era namorada fictícia de Isaías Borges de Souza. O nome dela é Larissa, o nome verdadeiro dela é Larissa, e ela foi trazida de São Paulo, né, ela veio de São Paulo a pedido de Andréia, né, para entrar para a rede de sexo e crime organizado como laranja e servir também sexualmente o reitor, né, ela e Elisa, né. Bom, deixa eu ver quem mais aqui. Creio eu que Tatiane Freitas também, né, porque ela fazia parte das duas redes também e recrutava, né, homens também para entrar para a rede de sexo e de crime organizado. Ela era braço direito também do reitor e das duas sócias de crime dele. Creio eu que ela tenha ido até lá também, né, até onde eu fiquei sabendo. Aí essas 4 mulheres, né, foram até Brasília prestar favores sexuais a políticos de lá, para eles, né, impedirem a justiça de ser feita em relação a esse caso e para que elas não fossem responsabilizadas nem criminalmente, né, nem de forma alguma pelas autoridades policiais e muito menos pela justiça brasileira. Bom, não dá para eu falar aqui de todas as pessoas, né, de fora da UFNT, porque são muitas, não vou me alongar muito, né. Aguardem o próximo vídeo, em que eu vou falar, né, dos motivos, do porquê, né, do meu caso não ter sido, né, solucionado. E como eu já falei, esse caso vai ficar carimbado aqui no canal como não solucionado e arquivado. E eu só darei continuidade a esse trabalho caso eu consiga legalizar a marca Arquivo Morto Brasil em uma ONG, para que outras pessoas, né, tenham voz aqui nessa plataforma, né, e aqui, né, através do meu canal, para denunciarem também e expor, né, seus casos aqui. Tenham todos uma boa tarde e aguardem o próximo vídeo, que eu irei falar dos motivos, né, do meu caso não ter sido solucionado. Também farei o último vídeo, né, relacionando as provas que eu tenho aqui, tanto documentais como materiais, né, e falando aqui da tecnologia, né, que utilizaram para cometer esses crimes contra mim, contra pessoas da minha família, entre outras coisas. Já falei aqui que será disponibilizada aqui no final também todas as provas documentais e materiais. Ficará um link aí disponível para vocês terem acesso, né, às provas aqui do meu caso. Tenham todos uma boa tarde, muito obrigada pela atenção e aguardem os próximos vídeos.